Boa tarde, pessoal. Está começando mais um De Tarde com a Tati. Live expressa com até 40 minutos. Então, vamos aguardar enquanto o pessoal vai chegando. Lembrando que essa live vai ficar gravada para quem quiser assistir depois. Hoje a peça vai ser uma peça de MDF. Oi, amiga! A Jaque. Nós vamos decorar essa peça aqui, que eu já dei uma preparada. Que ela vai ficar... Boa tarde, pessoal. Que ela vai ficar assim. Tinta, textura, aplique de MDF. Deixa eu mostrar. Oi, crio, copio, compartilho. Obrigada pela presença. Vai ficar assim. Então, essa aqui, ela é uma cesta porta-sabonete, sacola porta-sabonete. Geralmente o pessoal chama de sacola porta-sabonete. Já decorei uma parte, mas nós vamos fazer essa outra. Por isso que a live se chama Live Expressa e tem duração de até 40 minutos. Boa tarde, Olga. Então, eu já vou baixar a câmera pra gente começar. Vai ficar gravada para quem não pôde assistir agora ou quem quiser assistir novamente. E vamos começar a decorar a nossa sacola porta-sabonete. Baixar a câmera. Lembrando que dá para utilizar outras cores. Essa aqui, eu até escolhi essas cores que eu ainda não tinha usado, que é lilás, né, roxo com laranja. Eu tava conversando com a Thalita esses dias e nós estávamos comentando sobre cores que a gente ainda não tinha utilizado. E aí ela comentou, né, do roxo com laranja e eu disse, também não fiz ainda alguma peça dessa cor, não me recordo. Então, resolvi trazer essa cor hoje, mas se vocês forem fazer, podem fazer com outras cores, claro. Eu gosto muito de trabalhar com 2 cores, 3 cores, enfim. Eu gosto dessa mistura de cores. Então, vamos começar. Eu escolhi esse papel da Lito Art para colocar nesse pedacinho aqui. O código dele é SE028. Aí, aqui para colar, vamos utilizar cola branca, PVA extra. Passa a cola, espalha com pincel ou trincha. Mais um pouquinho de cola. Tem que preencher bem, não pode deixar nenhum pedacinho sem cola. Estica bem a cola. Aqui eu já tinha recortado um pedaço daquela folha que eu mostrei pra vocês. Posiciona na peça. Coloca um plástico por cima e alisa com paninho. Para esticar bem esse papel, ficar bem coladinho. Aqui na lateral já dá para passar ele dobrando, ó. E aí depois a gente já tira o excesso. Aí, aqui, o bom é esperar um pouquinho, mas eu já vou tirar, porque é pra mostrar pra vocês. Mas espera só um pouquinho, é só pra aderir bem o papel aqui. Deixa ele colando enquanto eu vou mostrar pra vocês o aplique. Que tá sem pintar, esse que nós vamos pintar agora pra colar do outro lado da peça. No caso, desse lado ficou esse aplique, né, o mesmo. E desse outro, colar também.
colar aqui ou aqui embaixo. Eu vou ver direitinho, mas pra ter o gatinho com a lua dos dois lados. Então, para fazer o acabamento aqui, lixa de unha com movimento de cima para baixo. E vai lixando. Ele demora um pouquinho, mas já vai saindo. Por isso que quando a gente cola o papel, deixa uma sobrinha, para depois poder fazer esse acabamento aqui. Vai tirando. E faz em toda a volta do papel. Lembrando que no canal do YouTube tem bastante passo a passo e vídeos curtos para inspirar. Aí depois, quem ainda não conhece o canal, quiser entrar lá, é o mesmo nome aqui do Instagram, Tulipa Universo da Tati. Quase. Prontinho. Aqui depois a gente passa a tinta para ele integrar com a peça. Eu só vou passando a lixa para inteirar aqui. Então, eu não falei antes, na parte de dentro, passei a tinta laranja, passei uma demão, deixei secar e passei outra demão. E depois, o verniz acrílico brilhante. Aqui pode ser qualquer verniz, pode ser o verniz acrílico brilhante, pode ser o verniz geral e pode ser o verniz fosco também. Na parte de fora, passei uma demão da ultravioleta, mais uma demão e deixei secar. E aí agora, para fazer essa textura aqui, eu vou utilizar essa esponja da Condor, que ela tem a textura dessas, que a gente colocou aqui, dessas, tipo umas pintinhas. Então, coloco um pouquinho da tinta na bandeja. Vou puxar mais pra cá. Coloquei um pouco a mais, mas depois é só guardar. Deixa eu ver aqui pra aparecer bem na câmera. Então, com a esponja de textura, né? Passa na tinta. Depois vai tirando aqui o excesso só pra ir preenchendo nela. Não precisa ficar carregada de tinta. Mas ela tem que ficar toda essa parte preenchida com a tinta. Aí passa na tinta, tira aqui o excesso, vai ajustando, ó. Boa tarde para quem tá chegando. Começar aqui na parte de baixo. E vem com a esponja levemente
na peça. Só encostando mesmo. Se quiser fazer mais marcado, aí vem aqui na volta, ó, e faz de novo. E agora, vamos fazer no restante. Vou começar aqui embaixo. E vai preenchendo a peça com a esponja. Eu achei bem interessante essa esponja de textura. Dá pra fazer muita coisa legal. E combinações de cores também, né? Aí, aqui na lateral também faço pra preencher aqui a alcinha, né? E tá pronta essa parte. Vou deixar aqui secando do ladinho. Enquanto a gente pinta, né, o aplique. Só vou fechar a tinta para não ficar aberta. E ali também, na parte da textura, dá para fazer mais forte, mais fraco. Aí vai do gosto de cada um. Mas eu achei que assim tá bom. Então, vamos para o aplique. Como os desenhos são bem pequenininhos, peguei esse pincel aqui, que ele é pequenininho também. Vou começar pela estrela. Aí, molho o pincel na tinta. Tira o excesso. E passa na estrela, que esse aqui vai ser a estrela, prateado. Essa cor é a cor prata. Vou passar aqui, acho que dá pra ver também, né? Tem duas estrelas aqui na lua. Aí, molha o pincel na tinta de novo, tira o excesso e passa de novo. A lua, eu vou utilizar essa outra cor aqui, a cor ouro. Pego outro pincel, passo na tinta, tiro o excesso no papel e venho pintando a lua. Vou fazendo isso até preencher a lua toda. Aí passa uma de mão e já passo a outra, que até chegar lá no final, o início já vai estar seco, porque a gente passa ele no pincel e tira o excesso, então ele não fica carregado de tinta. Vou mostrar aqui de pertinho, que dá pra ver melhor. Preenche toda a lua.
Sempre molhando na tinta e lembrando de tirar o excesso no papel. Aí agora começo lá em cima de novo, só pra ficar mais reforçada a pintura. Lembrando que no canal do YouTube tem bastante passo a passo lá também. Muito faça você mesmo, tem vidro, tem lata. Muita coisa eu posto aqui e mostro e comento quando tem o passo a passo por lá. Quase terminando. Depois falta o gatinho. Esse aplique, colei no porta-sabonete, né? Na sacola porta-sabonete, com essa cola aqui. Com a cola Tec Bond. Então, agora só falta o gatinho. Vou colocar o pincel na água. E vamos ao gatinho. Também, pincel na tinta, tira o excesso no papel e começa a pintar o gatinho. Que eu tirei demais o excesso. Então, volta. Deixa eu virar pra cá pra mostrar pra vocês. E vai preenchendo até ficar todo pintadinho. Sempre passando o pincel na tinta, tirando o excesso e vai vendo quando precisa mais cor, menos. Mais tinta, menos tinta, né? Só não pode ficar muito carregado. Senão ele atrapalha ali. É uma live rápida, eu já trago uma parte pré-pronta, a outra a gente faz juntos, para ela ser de até 40 minutos. Então, mais um pouquinho aqui de tinta pro gatinho. Quase pronto. Um gatinho. Daria para deixar o aplique só de um lado, mas eu achei legal. Eu sempre gosto de enfeitar o verso, tipo que nem os vidros que eu decoro, eu sempre gosto de colar uma outra figura no verso, que aí é uma opção que a gente tem de frente e verso decorados. E aqui também, colar o gatinho dos dois lados. Então, deixa ele secar um pouquinho, aqui do lado, e vamos voltar para a sacola. Já tá seco. Então, passar uma demão de verniz acrílico brilhante, utilizando um pincel ou trincha macio.
Aqui pode ser o brilhante, pode ser o geral, pode ser fosco. Só que antes, vamos fazer uma coisa aqui do ladinho. Aqui daria pra fazer assim, ó. Pode passar, deixa eu mostrar aqui, nesse pedaço. Pode passar o pincel nessa parte aqui que cortou, pra ele não ficar branquinho, pra ele ficar igual a peça. Ou pode passar depois, que é o que a gente vai fazer agora. Deixa eu ajeitar aqui o meu pincel e a gente já vai fazer isso aí. Que daí ele fica, a tinta fica integrada, né? Quer dizer, o papel fica integrado com a tinta. Então, vamos ali rapidinho. Então, a minha tinta ultravioleta, que foi a que eu usei de fundo. Aí, pra passar naquela parte ali do papel, antes de pintar, pode utilizar, deixa eu mostrar esse pedacinho aqui, pode utilizar rolinho ou vir com o pincel preenchendo. Deixa eu fazer nesse pedacinho aqui pra mostrar pra vocês. Pode fazer aqui direto, ó. Peraí que a tinta não pegou. Daí dá pra ver a diferença. Ficou pintado e aqui não. Aqui a massa do papel ficou branquinha. Então, aí já pode fazer antes e depois colar. Ou pode fazer direto na peça. Eu geralmente faço direto na peça. Então, passa o pincel na tinta, tira o excesso e só vem aqui preenchendo de leve. Só para ele se integrar na peça. Poderia ter feito antes, né, de passar a esponja de textura. E pode fazer agora também. Geralmente faço antes, agora acabei me passando. Mas dá pra fazer antes da textura ou depois. Porque aí tu passa o pincel na tinta, tira o excesso e só vem preenchendo de leve, ó. Ele nem atrapalha, não estraga o teu trabalho que tu fez antes. E é bem pouquinha tinta mesmo, tira o excesso no papel e já preenche ali. Eu gosto de deixar ele passar um pouquinho pro papel pra fazer tipo um sombreadinho. Aí venho aqui de novo, se eu acho necessário. Fazendo a volta em todo o papel. Aqui vai muito da preferência. Eu gosto de fazer depois que tá colado na peça. Agora esse lado. E tá pronto. Que aí faz uma integração e fica mais bonito o acabamento. Passa na tinta, tira o excesso e vem aqui no papel. Aqui dá pra ver bem a diferença, ó. Aqui já foi pintado e aqui não. Aí tu vê que tem uma integração deles. Tá prontinho. Dá pra vir mais aqui, passando, ou deixar assim. Mas o importante é cobrir bem essa parte do papel, a massa do papel, a massa branquinha ali que tá aparecendo, onde passa o corte, né? Pra ele ficar da mesma cor. E também aí aproveita e já faz um detalhe a mais, que fica tipo sombreadinho ali naquela parte que passou. Então, vamos continuar com o verniz. Enquanto ali seca, a gente passa o verniz na outra parte. Verniz com pincel ou trincha macio.
passa por toda a peça, para proteger. Dentro eu já passei antes, que eu já trouxe pré-pronto para mostrar para vocês. É só aqui mesmo. Na outra parte que eu colei, que o gatinho já tá colado, já tinha passado também. Passa aqui na alcinha, na alça da sacola, toda a volta. Dos dois lados. Passei em tudo e agora passar aqui no papel também para proteger. E deixa lá pra cá secar. Seca rápido até. Tá pronta a peça. Ah, enquanto seca, deixa eu passar aqui no gatinho também. Já tinha esquecido o gatinho. Um aplique. Passa em cima de tudo. Prontinho. E tá pronta a nossa peça. Eu vou voltar a câmera enquanto termina de secar. Pra nós finalizar ali, pra mostrar como é que vai ficar. Boa tarde, pessoal que entrou. Lembrando que a live vai ficar gravada, para quem quiser assistir depois. Então, eu vou mostrar esse lado, que esse outro tá secando. Na live de hoje, foi decorada essa sacola, que é porta-sabonete, com uma tinta de fundo e outra de textura. Parte de dentro da cor igual que foi feita a textura, do lado papel de scrap, aplique. E aí desse outro lado, deixa eu colocar o sabonete aqui, que ele é uma sacola porta-sabonete, mas dá pra colocar o que a gente quiser, né? Vamos colocar o sabonete aqui. E o gatinho que pintamos agora, que tá secando o verniz. Pensei em colocar ele aqui, nessa parte aqui do meio. Ou, quase caiu, nesse cantinho aqui, ó. Mas aí ele não aparece muito por causa do sabonete, então eu vou colar ele aqui em cima. Deixa eu colocar ele aqui pra vocês verem. Pra colar o gatinho, o aplique, usei a cola Tech Bond. Mas agora eu não vou colar porque o verniz ainda tá secando. Então eu vou colocar uma fita crepe só pra gente ver como é que vai ficar. E depois eu colo com a cola mesmo, adesivo. E aí, posto aqui no IG pra vocês verem. Só vou colar ele aqui com uma crepe mesmo pra gente visualizar como que vai ficar. Esse lado que fizemos agora na live, ele quase caiu. E esse lado que já estava pronto. Então, uma sacola porta-sabonete, cesta porta-sabonete, decorada com tinta, esponja de textura, embaixo também. Papel de scrap e aplique. Uma ideia para inspirar. Lembrando que dá para
brincar, fazer muitas misturas de cores, utilizar outras combinações. Eu gosto muito do laranja com azul, rosa com azul, amarelo com laranja. Boa tarde, Gisele. Gosto de várias outras cores. Então dá para fazer muita coisa legal utilizando a esponja de textura da Condor e fazendo muitas combinações. E tem gato dos dois lados, aplique de gato dos dois lados. 30 minutos de live, lembrando que a live é até 40 minutos. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado da live, que se inspirem. E a gente se vê semana que vem, dia 14, de novo aqui no IG, porque como tem o feriado do dia 21, aí as 2 lives desse mês vão ser na sequência, tipo hoje, dia 7, e semana que vem, dia 14. Aí trago uma outra ideia, uma outra peça para vocês se inspirarem. Espero que vocês tenham gostado da live e até a próxima. Lembrando que vai ficar salva aqui no IG gravada para vocês se inspirarem e poderem assistir desde o início. Ou novamente para quem está aqui. Então até a próxima, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês e até semana que vem.